Queridos irmãos e amigos, um grande abraço para vocês. A terceira parte da ministração tem como título: Jesus não faz acepção de pessoas. Quando o Senhor Jesus Cristo disse lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Eu quero dizer a você que o Senhor Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Certa vez o Senhor Jesus Cristo se encontrava na Judéia e ele tinha que voltar para Galiléia, que fica lá no norte, a Judéia fica no sul. Mas existe um preconceito muito grande, existia e também ainda existe, entre os judeus que odiavam os samaritanos. E o Senhor Jesus Cristo estava com seus 12 discípulos. E a palavra de Deus diz lá em João 4:4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Esse verbo no início e o pronome, se você for olhar lá no original grego, tem a seguinte significação: Deus tinha agendado um local e uma data para a salvação de uma pessoa. Então, Jesus Cristo sabia que lá em Samaria, para onde ele ia, através de Samaria, para quebrar o preconceito, até dos seus discípulos, que eram judeus, ele ia encontrar uma mulher, lá no poço de Jacó. Jesus não faz acepção de pessoas. Aquela mulher, o perfil daquela mulher samaritana, ela tinha tido já 6 maridos, aliás, 5 maridos. O marido atual dela não era dela. Ela era odiada pelas mulheres samaritanas, porque tinham medo que ela tomasse o marido. Ela era odiada também pelos homens samaritanos, que reprovavam as suas atitudes, seus desvios sexuais. E o que falar das mulheres judias também, que tinham ódio dela, e os homens judeus também. Aquela mulher só podia apanhar água ao meio-dia, devido à sua situação, seu comportamento ilícito, a vida errada que ela vivia. E lá naquele local eram 40 graus ao meio-dia. E era uma vergonha para ela não poder ir pela manhã. Ela não podia ir acompanhada de ninguém. Então Jesus não faz acepção de pessoas. E o Senhor Jesus Cristo chegou lá, e quando chegou aquela mulher samaritana, odiada por todo mundo, revoltada, traumatizada, cheia de complexos, chegou com o seu canto, o Senhor Jesus Cristo chega para ela e diz: mulher, dá-me de beber. E ela olha para ele com raiva e diz: como é que tu, sendo judeu, vem me pedir a uma mulher samaritana para beber água? E o Senhor Jesus disse para aquela mulher: se tu conhecesse o dom que há naquele que está pedindo água, aí a senhora queria lhe pedir e eu lhe daria água viva. Eu não vou contar a história toda da mulher samaritana, mas acontece que aquela mulher chegou lá sem esperança nenhuma. O Senhor Jesus Cristo, através de seu amor incondicional, bateu no coração daquela mulher. E aquela mulher foi a primeira mulher no mundo a quem o Senhor Jesus Cristo se declarou sendo o Messias. E ela se transformou numa evangelista. Ela saiu correndo, deixou seu cântaro lá no poço de Jacó e foi anunciar na cidade de Sicar que tinha encontrado o Salvador, e muitos vieram e foram salvos também através do testemunho daquela mulher. E que dizer também de um homem que era altamente corrupto. Ele roubava não só do Império Romano, mas também roubava também do povo judeu. E ele, sendo um judeu, trabalhava para o Império Romano. Ele seria hoje, vamos dizer assim, o diretor da Receita Federal. E aquele homem, apesar de ser um homem riquíssimo, poderoso, mas um dia ele era de baixa estatura, ele subiu numa árvore. E quando o Senhor Jesus vinha passando
Quando chegou bem no local daquela água, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. O Senhor Jesus bateu no coração de uma pessoa que era odiada por todo o povo judeu e também pelo Império Romano, pelas pessoas que faziam parte do Império Romano que viviam lá em Israel. E ele desceu rapidamente, recebeu o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo falou do amor incondicional, da missão que ele estava ali de buscar e salvar os perdidos. E resumindo, aquele homem e toda a sua família foram salvos. E ele disse: olha, como prova de gratidão pelo que Deus fez na minha vida, metade da minha fortuna vai ser para os pobres. E se eu defraudei alguma pessoa, olha, eu devia ter defraudado muitos contribuintes lá em Israel, eu vou restituir quadruplicadamente. O Senhor Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. E que dizer de Saulo, perseguidor do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi quando Saulo estava com seu pessoal, né, para impedir que o cristianismo, né, crescesse. Logo depois que o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado, Saulo foi o responsável pela morte do primeiro mártir do cristianismo, que se chamava Estevão. Estevão estava cheio do Espírito Santo e começou a pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo veio com a sua turma os seus soldados, né, da morte. E Estevão foi apedrejado sob o comando de Saulo. E as pessoas que o apedrejaram tiraram suas roupas e colocaram-nas aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois transformou Paulo como sendo o grande apóstolo para os gentios. E o Senhor Jesus Cristo, quando Saulo pediu permissão ao sumo sacerdote para perseguir os cristãos que tinham fugido pela estrada de Damasco, e quando ele recebeu essa ordem, ele foi. Quando estava na estrada de Damasco, de repente, um clarão, uma luz, como Saulo nunca tinha visto, bateu nos seus olhos. Ele caiu do cavalo, perdeu a visão, e depois o Senhor restaurou aquele homem. E aquele homem que era o perseguidor, ele se foi transformado graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que não faz acepção de pessoas. E Saulo se transformou no apóstolo Paulo, um apóstolo aos gentios, e graças a Paulo, que chegou até a Europa, o Evangelho, pregando o Evangelho, nós aqui da América recebemos, não é, o Evangelho que veio da Europa, através de missionários que vieram aqui para o Brasil, para todas as Américas. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. O nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Essa ministração pode ser também assistida, vista através do YouTube. Um grande abraço para você.